em muito, né? E para isso é preciso, por exemplo, instalar antenas, e muita gente não gosta, muitas pessoas não gostam delas. E, por outro lado, ninguém imaginou que o brasileiro fosse comprar tanto celular para essa finalidade. O povo brasileiro é um povo com características peculiares. É uma das culturas, é um dos países que troca de celular mais frequentemente. Enquanto um europeu fica 4, 5 anos com o mesmo aparelho celular, um brasileiro não aguenta ficar 2, na média, né? E seguiu o mesmo padrão inovador, em matéria de internet móvel, ou seja, de transmissão de dados móvel. Então, vendo um cenário como esse, o cenário Prometheus, que é um cenário paradigmático, os esforços governamentais ao redor do mundo hoje trazem duas discussões importantes. A primeira é a discussão da inclusão digital e, portanto, inclusão contra exclusão, o chamado gap digital, uma missão autoatribuída pelos países é evitar os gaps digitais, porque pessoas excluídas do mundo digital, no futuro, equivaleria a dizer, seriam os analfabetos do futuro, né? E a maioria dos países, hoje, se prepara para evitar que isso aconteça, né? E, por outro lado, se deparam com um problema muito antigo, que levou o Estado a ingressar em alguns setores, né? Que é o problema do alto custo do investimento que é necessário fazer para implantar infraestruturas como a infraestrutura de telecomunicações. Então, nós passamos já por as pessoas falam da privatização, mas antes houve a publicização, né? Os serviços sempre nascem privados, né? E por alguma razão eles são transformados em públicos, né? Hoje, a discussão sobre o que é efetivamente serviço público é uma discussão bastante complicada do ponto de vista teórico, tendo em vista não só o nosso arcabouço constitucional, mas, em matéria de telecomunicações, também o arcabouço legal. E, finalmente, em pleno século XXI, nós nos deparamos, não só no Brasil, como em outros lugares do mundo, com a avaliação estatal da necessidade do reforço do investimento em determinadas áreas para que não haja exatamente esse gap. Por quê? Para que todos nós possamos estar na internet ao mesmo tempo, colocando os nossos vídeos, as nossas fotos, gostemos nós ou não, vocês queiram ou não, seus filhos vão estar no Facebook, no Orkut, no Flickr, em todas as outras redes sociais que tem por aí. Precisa ter rede de telecomunicações. E, quando eu digo rede, eu digo fibra ótica, satélite, rádio. Tudo isso custa caríssimo. É uma infraestrutura muito cara. Podem ter certeza que, se nós temos tanta raiva dos nossos prestadores de serviços de telecomunicações, porque a nossa rede não funciona, e é realmente uma coisa irritante, principalmente se você ficou viciado no seu BlackBerry ou no seu celular, né? O negócio não funciona, você está falando, cai a ligação. A vida é assim. Por quê? Porque a operadora quer irritar a gente? Não, não necessariamente, né? Porque ela não quer gastar dinheiro. Aquela regra básica, número 1 do mundo, né? There is no free meal. Então, os governos resolveram começar a investir nisso. E o governo brasileiro deu um recente exemplo, editando o Decreto 7.175, de 12 de maio de 2010, instituindo o Programa Nacional de Banda Larga, né? Segundo o qual o objetivo desse plano é fomentar e difundir o uso e fornecimento de bens e serviços de tecnologia de informação e comunicação, a famosa siglazinha TICs, né? De modo a massificar o acesso a serviços de conexão à internet em banda larga. Veja-se, em banda larga. Ninguém mais fala daquela internet que fazia aquele barulhinho. Aquela internet banda estreita, né? Aquilo ali é old fashion. Mas tem muito lugar do Brasil que não tem internet nenhuma. O pessoal já quer começar da larga.
Banda larga está muito mais caro que banda estreita. Enfim, não vamos nem entrar nesse mérito. O segundo objetivo é promover a inclusão digital, reduzir as desigualdades social e regional, promover a geração de emprego e renda, ampliar os serviços de governo eletrônico e facilitar aos cidadãos o uso dos serviços de Estado, promover a capacitação da população para o uso de tecnologias da informação e aumentar a autonomia tecnológica e a competitividade brasileira. Realmente, se você ler o artigo 1º desse decreto, é quase impossível você falar, eu sou contra. Né? Mas eu, para começo de conversa, queria dizer, eu não sou contra mesmo, porém acho que sempre devemos fazer exercícios de reflexão sobre a forma e o modo como as coisas são feitas. Né? A primeira questão que se deve ponderar é o grau de utilização brasileiro para esse serviço demanda esse tipo de política governamental ou nós temos outras prioridades na agenda de telecomunicações brasileiras que demandariam uma resposta governamental ao nível de um decreto de política pública. O último decreto de política pública, portanto, a última orientação dada à Anatel para que ela produzisse seus regulamentos, direcionasse as suas fiscalizações, foi em 2004. Passados 6 anos, o próximo decreto é um decreto exclusivo para a banda larga. Né? E, além de estabelecer essas metas, o governo tomou uma decisão bastante, no mínimo, controversa, de dizer que o Plano Nacional de Banda Larga vai ser implementado por meio de ações fixadas por um comitê que é vinculado diretamente à Casa Civil da Presidência da República. Portanto, temos aí, e acho que isso é bastante importante entender, um outro órgão na cadeia hierárquica decisória do setor de telecomunicações e de TICs brasileiros. Nós temos, naturalmente, colocados o Ministério das Educações e só a autarquia vinculada à Anatel. Agora tem o GPID, que é o Comitê Gestor do Programa de Inclusão Digital, que é vinculado à Casa Civil da Presidência da República. Esse comitê ele tem atribuições e funções e competências que se sobrepõem a competências da própria Anatel e do próprio Ministério das Comunicações. Não vou me alongar sobre isso, porque isso seria um dia de discussão. A segunda decisão interessante foi recriar ou restabelecer as funções da famosa, antiga Telebrás. Então, Telebrás is back. Né? Para quem não se lembra da Telebrás, que é possível que vários jovens no auditório, eu me lembro, eu tenho 35 anos, eu me lembro que minha mãe declarava telefone imposto de renda, lembro que telefone era presente de casamento. Mais ou menos isso. E como eu trabalho na Anatel, ou trabalhei, entrei na Anatel em 99, eu lembro das palestras do Guerreiro, então, presidente da Anatel, mostrando as filas, o pessoal na porta, né, dos planos de expansão, querendo um telefone, dizendo que aquilo tudo tinha acabado e que a Anatel e a privatização era uma maravilha. Acabado nada, né? Telebrás ficou ali na Bolsa de Valores, né, com as ações a R$1 e pouquinho ali durante todos esses anos. E agora, fato relevante, publicado na CVM, no dia 4 de maio, né, a Telebrás, tendo em vista a decisão governamental informada pelo Ministério das Comunicações, estou lendo ipsis literis, vem comunicar o fato relevante de que integrará o PNBL, Programa Nacional de Banda Larga, e que, nesse sentido, caberá à empresa, Telebrás, implementar a rede privativa de comunicação da Administração Pública Federal,
prestar apoio e suporte a políticas públicas de conexão à internet em banda larga para universidades, centros de pesquisa, escolas, hospitais, postos de atendimento, telecentros comunitários e outros pontos de interesse público. Prover infraestrutura e redes de suporte a serviços de telecomunicações prestados por empresas privadas, estados, Distrito Federal, municípios e entidades sem fins lucrativos. E prestar serviço de conexão à internet em banda larga para usuários finais, ou seja, nós vamos poder contratar a Telebrás, apenas e tão somente em localidades onde inexista oferta adequada daquele serviço. E ninguém disse aqui o que é oferta adequada. Eu, por exemplo, alugo 10 mega da GVT em Brasília e sempre acho que a minha conexão não é adequada, porque ela nunca chega em 10 mega. Eu tenho um medidor em casa, enfim. Temos, portanto, doutora Suzana e colegas de mesa e colegas de auditório, um cenário bastante desafiador, inclusive para aqueles que achavam que entendiam de telecomunicações, né, no cenário da construção de políticas públicas para esse setor. Banda larga sequer é um serviço de telecomunicações. Uma das grandes missões hoje no mundo é exatamente definir o que é banda larga. Exemplo, Barack Obama, assim que eleito, instituiu uma missão e deu 120 dias para que o seu comitê, junto com a Federal Communications Commission, a FCC, a Anatel, estadunidense, formulassem uma proposta de plano nacional de banda larga para os Estados Unidos da América. E uma das principais missões desse grupo de trabalho, que trabalhou durante 120 dias, foi apresentar propostas de definições do que seria banda larga. Esse plano foi entregue ao presidente da República em fevereiro, e, se eu não me engano, foi há pouco tempo, ou está em vias de ser remetido ao Congresso americano para sua apreciação e possível implementação. Uma questão que se coloca, portanto, é se banda larga é serviço público, ou deveria ter sido explicitamente transformado em serviço público para poder merecer financiamento público, ou não. E de que forma esses órgãos, agora 4 órgãos, vão se articular para poder garantir aquilo que é o que nós aqui, nesse seminário, temos em vista: o serviço adequado e o direito à informação bem e plenamente exercido. Então, eu tenho discutido muito isso nas oportunidades em que me convidam. Recentemente, o Ministério da Justiça, no projeto Pensando ao Direito, junto com o IDEC, trabalhou no Agências Reguladoras de Direito do Consumidor. Acho que acabou de ser publicado, ou deve estar sendo publicado. E uma das coisas que eu repito sempre é que eu acho que falta uma articulação entre a política regulatória de qualquer setor e a política consumerista. E falta, do ponto de vista formal, quando eu me refiro à necessidade de ter um documento de estatura, ou um decreto, ou até mesmo uma lei, que determine às agências reguladoras aquilo que elas já sabem. Elas já sabem que elas têm que aplicar o Código de Defesa do Consumidor. Em alguns setores, isso nunca foi objeto de recusa, caso das telecomunicações. Eles demoraram um pouquinho para entender como é que era a dinâmica do CDC, mas nunca chegaram no nível dos bancos, né? Agora, na vida real, testemunho de uma pessoa que trabalha com regulação há 10 anos no setor de telecom, e agora, recentemente, na AGU, tive a oportunidade de compor o Colégio de Procuradores Gerais de órgão regulador. O dia a dia das agências não é um dia a dia focado para nenhum assunto que não seja o assunto da sua índole natural. Por exemplo, a Anatel também é péssima em direito da concorrência. Não é só ruim em direito do consumidor, não. E essa conclusão, quem chegou não fui eu. Se os senhores visitarem o site do Instituto Fernando Henrique Cardoso, vão verificar que houve a disponibilização de um acervo histórico bastante interessante
sobre a privatização. Tem muito material, matérias da imprensa,